Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos mudando um pouquinho o formato. Agora não é mais o título Reavivados por Sua Palavra, mas sim Maná da Esperança. Convido você a clicar aí no joinha que vai aparecer aí embaixo para que você possa deixar relevante esse estudo para que ele possa ser propagado para outras pessoas. O título agora é Maná da Esperança. Vamos continuar lendo todos os dias um capítulo da Bíblia, só que desta vez um pouquinho mais reduzido, porque na quinta-feira nós teremos um estudo mais complexo da Palavra de Deus, mais aprofundado dentro da Palavra de Deus, e ali então gastaremos um tempo um pouco maior, tá bom? Então agora o estudo é o Maná da Esperança, e aonde nós vamos estudar hoje é o Salmo 64. Convido você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 64, e vamos ler aqui alguns versos importantes, tá bom? Salmo 64, a partir do verso 1. O título é Pedido de Proteção. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas amargas para as escondidas, atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Verso 6. Planejam iniquidade e dizem: o plano que fizemos, ele é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo, mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente, ficarão feridos. Assim, serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Verso 10. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Querido amigo, este Salmo 64, novamente quero dizer para vocês, o contexto dele está lá em 1 Samuel, capítulo 18, até o capítulo 20. Se você for lá, você vai ver que Davi, dentro dos capítulos 18, 19 e 20, Davi está na corte. Davi está servindo ali Saul, como músico ali de Saul. E Davi, queridos, ele deixa bem claro aqui no verso 1. Ele conhece quem é o seu inimigo. Mesmo estando ali, trabalhando para o inimigo, ele sabe quem é. Então observa, queridos, quando Jesus veio a esse mundo, ele deixou bem claro, o diabo existe. O diabo é o nosso adversário. E ele vai dizer isso usando a boca de Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Ele deixa bem claro lá. O diabo, que é o vosso adversário, ele é o adversário de Deus e também é o nosso adversário. Todos aqueles que temem o nome do Senhor, ele é um adversário e ele é real. Entenda o que eu quero dizer para vocês, queridos? Não brinque com o inimigo, ele é real. E por ele ser real, entenda que ele vai fazer as suas coisas, ele faz os seus tumultos e se esconde. E aí ele fica só observando para ver se as coisas vão acontecer do jeito que ele planejou. E quando acontece, ele diz assim: quem é que vai nos ver? Quem é que vai nos deter? Então, queridos, ele semeia discórdia, ele destrói casamento, ele destrói lares. E aí, queridos, muitos ainda vão culpar a Deus. Você já ouviu aquela expressão, quando uma pessoa está doente no leito de cama, num estágio terminal ali, com uma doença terrível, e quando essa pessoa vem a óbito, algumas pessoas que não conhecem Deus, diz assim: Deus o levou, que descanse com Deus. Vou falar uma coisa para vocês: Deus não tira a vida de ninguém, queridos. Se Deus é vida, como é que ele pode também ser morte? Não, Deus não é as duas coisas. O diabo é o causador de todo o mal, ele que é o causador da morte. Foi por intermédio dele que a morte entrou no mundo. Foi por intermédio dele que a primeira pessoa que deitou nessa terra, que morreu nessa terra, foi Abel. A Bíblia vai dizer que foi o próprio Caim, instigado por Satanás, matou Abel, queridos. Então, Deus não é causador da morte. Então, entenda claramente, Jesus sabia quem era o inimigo.
Jesus sabia, porque isso ele vai dizer lá, no Evangelho de João, capítulo 16, ali, ele vai dizer isso. Aí vem o príncipe deste mundo, ele nada em mim tem. Jesus sabia quem era o diabo, Jesus sabia quem era o seu adversário, e quando ele aparece lá no deserto da tentação, e diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão e coma. Jesus então disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então observe, querido amigo, eu e você precisamos saber quem é o nosso adversário. Quando a gente sabe quem é o nosso inimigo, a gente toma toda a armadura de Deus, como diz lá em Efésios capítulo 6, verso 10. E Davi, queridos, ele sabe muito bem quem é o diabo. E por saber muito bem quem é o inimigo, ele sabe que Saul está sendo instigado pelo próprio diabo. Davi não pediu para que Deus o tirasse ou livrasse de perto dele. Davi não pediu para que Deus matasse Saul, nada disso. Davi está pedindo proteção em meio às turbulências, em meio às dificuldades que ele estava enfrentando. Cada um de nós estamos passando por dificuldades. Não está sendo fácil ficar dentro de casa, não está sendo fácil ficar dentro do apartamento. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, está sendo uma agonia, mas eu não posso deixar que o tremor dê lugar ao meu temor que eu tenho a Deus. Há duas coisas muito distintas e totalmente diferentes uma da outra, que é o tremor. Tremor, queridos, faz com que o homem, o ser humano, paralise, ele fique paralisado. Agora, temor faz com que eu me mobilize para fazer algumas coisas. Foi por isso que Deus tocou no meu coração, para que eu pudesse começar a gravar esses vídeos, para que a mensagem de Deus pudesse chegar até o seu lar. Sabe por quê, queridos? Num coração que diz que ama a Deus, não pode dar lugar para o medo. O medo paralisa. Muitas pessoas não entregam a vida a Deus por medo. Medo de passar fome, medo disso, medo daquilo. O coração que diz que ama a Deus não tem lugar para o medo. Isso está lá em 1ª carta de João, capítulo 4, verso 18. Mas eu quero terminar a mensagem de hoje falando com vocês aqui da parte final aqui do Salmo 64, verso 9 e 10. Todos ou todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Querido amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Davi, mesmo estando vivendo numa agonia ali perto do seu inimigo, Davi não pediu a morte do seu inimigo. Talvez Davi estava orando por ele. Nós sabemos que o nosso maior adversário é o diabo. Ele já está condenado, a Bíblia diz. Quando Jesus venceu na cruz, no capítulo 12 de Apocalipse, diz isso, a partir do verso 7, que ele hoje sabe que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta, então ele está agora atirando flechas para todo lado, destruindo lares, destruindo o planeta. Então, queridos, mas aqueles que temem ao Senhor, um dia verão as obras de Deus e anunciarão essas obras a outras pessoas. Mas mesmo que hoje ele não venha nos livrar, não quer dizer que ele não existe. Deus existe e hoje ele se faz presente na minha e na sua vida. E por isso, cante louvores ao Senhor, porque a ele toda a honra e toda a glória. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Se esse estudo for relevante para você, publique ele para outras pessoas. E que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Amém.